Tá aí, você ouviu o Forró Boys aqui no Show da Manhã e ele já está aqui no programa, o Paulo Caoro. Ele diz que Jesus já veio, né? Não é um outro nome, ele fala que seria com outro nome, seria do Oriente. O Paulo Caoro já está aqui na Belém FM e ele vai passar para você o entendimento dele sobre a Bíblia. Paulo Caoro, durante toda a manhã nós falamos sobre a sua vinda aqui no programa, muita gente já ligando, alguns pastores contestando já, acho que foi lá na sua palestra, mas queremos que você fique à vontade e passe aí o que você tem que passar aos nossos ouvintes. E amanhã já teremos também o pastor Edson Campos aqui no programa. Abraçar aqui os ouvintes que estão ligados com a gente, o Elismar Pedreiro, Magrão de Lagoa Seca, Renilson Maranhão, Zé Pintor. Vai ligando, gente. Dona Lúcia da Manteiga, Diane da Rua C. Depois a gente manda alô pra vocês aí. Muita gente ouvindo. O pessoal tá ligado, querendo ouvir o que você tem a dizer. Paulo Caoro, fica à vontade. Senhoras e senhores, caríssimo povo de Taiobeiras e demais ouvintes desta rádio, um muito bom dia a todos vocês. Hoje iremos revelar os pontos determinantes da Bíblia Sagrada que os padres e pastores não revelam para o precioso povo de Deus. Esse terrível erro dos padres e pastores é atualmente considerado o maior de todos os crimes de omissão perante Deus e o cumprimento das Escrituras. Como o tempo é muito curto, a apresentação de hoje será bem objetiva. Primeiro ponto que precisamos entender é que Deus não interfere na responsabilidade dos seres humanos devido à lei do livre-arbítrio. Adão e Eva viviam no paraíso e somente após realizarem as 3 bênçãos mencionadas em Gênesis 1:28 é que ambos realizariam o reino dos céus, que é o ideal de Deus. Portanto, Adão e Eva tinham 2 caminhos. Se obedecesse o mandamento de Deus, mencionados em Gênesis capítulo 1:28 e Gênesis 2:17, teriam realizado o ideal de Deus, que é o reino dos céus na terra, e, consequentemente, o reino dos céus no mundo espiritual. Porém, Adão e Eva escolheram um pseudo-caminho, escolheram um falso caminho e caíram, como menciona em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Portanto, devido à queda, ambos adquiriram o pecado original e, consequentemente, legaram esse terrível pecado da linhagem de Satanás a toda a descendência até os dias atuais. Essa evidência pode ser encontrada em João capítulo 8, versículo 44. Em vista disto, transcorreu-se um período de 4.000 anos bíblico para Deus enviar Jesus, o Cristo, para cortar o pecado original da humanidade. Isto significa que Jesus veio para erradicar a linhagem de Satanás de toda a humanidade. Assim, Jesus começou a pregar a boa nova do Evangelho, Mateus capítulo 4, versículo 17. Fazei penitência, porque o reino dos céus está próximo. Em Mateus capítulo 5, versículo 48, Jesus também proferiu as seguintes palavras: seja-te perfeito como é perfeito o Pai que está no céu. Em Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus disse: eu não vim destruir, abolir as leis de Moisés, mas sim para levá-las à perfeição. Jesus definitivamente veio para estabelecer o ideal de Deus na face da terra e, consequentemente, no mundo espiritual. Assim, quando Jesus deparou com a incredulidade do povo judeu, Jesus começou a realizar milagres com a finalidade do povo acreditar que Jesus era o Messias, o enviado de Deus. Na passagem, João capítulo 10, versículo 38, Jesus disse: para acreditar nas obras dele. E mesmo assim, o povo judeu não mudou e continuou na descrença, perseguindo Jesus. Evidência em Mateus 12, 24.
que era por Beelzebu, príncipe dos demônios, que Jesus realizava as obras. Nem o sumo sacerdote Caifás e nem a sua delegação de sacerdotes acreditaram em Jesus, sendo que deveriam ser os primeiros a acreditarem e a seguirem os passos de Jesus. Mas, infelizmente, terrivelmente, fizeram o contrário da vontade de Deus. Em Marcos capítulo 14, versículos 61 a 65, vejamos a evidência. O sumo sacerdote interrogou, perguntando-lhe a Jesus: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Respondeu Jesus: Eu sou. Então o sumo sacerdote rasgou as suas próprias vestes e disse: Para que precisamos ainda de testemunhas? Acabais de ouvir a blasfêmia? Que vos parece? E todos condenaram Jesus como réu de morte. E alguns começaram a cuspir em Jesus, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe: Profetiza! E os servidores davam-lhe bofetadas em Jesus. Caríssimos ouvintes, em vista disto, Jesus não foi aceito nem pelos sacerdotes, que eram os maiores líderes religiosos, e nem pelo povo judeu. Um ponto muito determinante da Bíblia Sagrada que precisamos entender é sobre o retorno de Elias, o retorno do profeta Elias. Cerca de 400 anos antes do nascimento de Jesus, veio o profeta Malaquias e ele profetizou que o profeta Elias, que havia morrido cerca de 500 anos antes de Malaquias, deveria vir antes de Jesus. Assim, os judeus que seguiam as Escrituras esperavam primeiro a vinda do profeta Elias, e só depois é que aconteceria a vinda de Jesus. Assim, um certo dia Jesus colocou-se diante do povo e disse que ele era o Messias, que o povo judeu estava aguardando. Como os judeus seguiam rigorosamente as Escrituras, perguntaram a Jesus: Se és tu o Messias, então onde está o profeta Elias que deveria anteceder a sua vinda, como diz a profecia de Malaquias 4:5? Prontamente Jesus respondeu: Elias já veio. Se quereis dar crédito, o Elias que deveria vir é João Batista, mencionados em Mateus capítulo 11, versículo 13 a 15, e Mateus capítulo 17, versículo 10. Os sacerdotes e levitas não acreditaram em Jesus e foram perguntar diretamente a João Batista se a afirmação de Jesus tinha credibilidade. Está escrito em João capítulo 1, versículo 19 a 21. Os sacerdotes perguntaram a João: És tu o Cristo? João respondeu: Não sou. Os sacerdotes fizeram a segunda pergunta a João Batista: És tu Elias? João respondeu: Não. Fizeram a terceira pergunta: És tu um profeta? João novamente negou, dizendo: Não, não sou. João Batista negou. Se João Batista tivesse confirmado as palavras de afirmação do nosso Senhor Jesus, que João Batista era o Elias, que deveria vir e que era um profeta, os sacerdotes, os líderes do judaísmo e o povo, todos teriam acreditado em Jesus e, consequentemente, a crucificação de Jesus não teria acontecido. Preciosos, caríssimos ouvintes desta rádio, Jesus tinha dois destinos, igualmente Adão e Eva tinham dois destinos. Por causa da existência da lei, da responsabilidade humana,
a qual Deus não interfere nesta lei. E essa lei é também conhecida como a lei do livre-arbítrio. No livro de Isaías, capítulo 53, ele profetizou que Jesus seria o rei do sofrimento. Esta profecia se cumpriria se os líderes e o povo não assumissem responsabilidade com Jesus. Outra profecia, ou seja, uma segunda profecia do mesmo profeta Isaías, no capítulo 60, versículos 1 a 12, afirma que Jesus seria o Rei dos Reis, o Rei dos Judeus. Esta segunda profecia se cumpriria se os líderes do judaísmo e o povo assumissem a responsabilidade em acreditar e seguir a Jesus como Messias, o Cristo, o enviado por Deus. Caríssimos ouvintes, os líderes religiosos, que eram sacerdotes, demais líderes do judaísmo e o povo, não assumiram responsabilidade em crer no Messias, em crer em Jesus. E a profecia de Isaías, capítulo 53, tragicamente se cumpriu. Em Malaquias 3,6, a Bíblia diz que a lei de Deus é imutável. Nós sabemos que Deus é 100% amor, é 100% justiça, porém nós não podemos esquecer que Deus é também 100% leis e princípios imutáveis e absolutos e eternos. Portanto, queridos ouvintes, a conclusão é: originalmente Jesus não veio para ser crucificado. A crucificação de Jesus foi uma providência secundária, consequente da descrença dos líderes do judaísmo e do povo judeu. Vejamos algumas evidências bíblicas. Em Lucas 23:34, Jesus, nos seus últimos instantes de sua vida, pregado brutalmente na cruz, ele disse as seguintes palavras: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se Jesus pediu para Deus perdoar, é porque eles estavam fazendo algo de errado e não a vontade de Deus. Se a crucificação foi a vontade de Deus, originalmente Jesus tivesse vindo para ser crucificado, Jesus iria expressar as seguintes palavras: Pai, abençoa-lhes, porque eles sabem o que estão fazendo. Mas Jesus disse para Deus perdoar. Perdoar por quê? Porque não estavam fazendo a vontade de Deus, mas sim a vontade de Satanás. Quando Jesus colocou-se diante da sociedade judaica e se proclamou ser o Messias, a vontade de Satanás era destruir Jesus. Porque se Satanás não destruísse Jesus na cruz, Jesus realizaria o reino dos céus na terra. Vamos aqui a outra passagem, Atos 7:52. Os primeiros discípulos de Jesus disseram que a crucificação foi um ato de traição e homicídio. Traição não procede de Deus. A traição procede de Satanás. E o homicídio, que é crime, também não procede de Deus. Procede de Satanás. Em Atos 7:52, evidencia que Jesus foi traído e foi assassinado. Vejamos aqui rapidamente há uma outra evidência. 1 Coríntios 2:8, o apóstolo Paulo disse as seguintes palavras: nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu Jesus, porque se tivessem compreendido,
não teriam crucificado Jesus Cristo, não teriam crucificado o Senhor da Glória. Aqui Paulo disse: nenhum dos príncipes. João Batista era um príncipe, era filho do sumo sacerdote Zacarias. João Batista, quando estava preso no cárcere, ele teve dúvida e mandou perguntar para Jesus se Jesus era o Messias mesmo ou se ele deveria esperar por outro. E Jesus dá um terrível julgamento a João. Em Mateus 11,6, bem-aventurados, felizes aqueles que não se escandalizar de mim. Em Mateus 11,11, Jesus dá um outro julgamento a João Batista. O maior nascido entre as mulheres é João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. E Jesus continua: e desde os dias de João Batista até os dias de hoje, se faz violência ao reino dos céus. Violência não procede de Deus, procede de Satanás. Vejamos aqui uma outra evidência de que Jesus não veio para ser crucificado. Jesus Cristo proferiu um forte julgamento. Queridos ouvintes, veja lá na sua Bíblia Sagrada, em Lucas 19, 43 a 44, um terrível julgamento que Jesus proferiu contra os judeus. Dias virão sobre ti, sobre os judeus, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras. Jesus veio para realizar o reino dos céus, mas Jesus disse que os judeus teriam inimigos, que iriam destruí-los. E aí Jesus continua aqui: e te sitiarão e te apertarão de todos os lados, e te derribarão a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação. Estavam diante do Messias, estavam diante de Jesus, e não o reconheceram. Jesus Cristo, para realizar o reino dos céus, o povo, os líderes do judaísmo teriam que acreditar que ele era o Messias. Porque Deus não interfere na responsabilidade humana. Os líderes do judaísmo julgaram Jesus Cristo como herege. O Império Romano julgou Jesus Cristo como rebelde. Somente em 392, Teodósio I declarou o cristianismo a religião do Estado. Portanto, foram necessários cerca de 400 anos para Jesus Cristo ser reconhecido publicamente como Cristo, o Filho de Deus. Transcorreram-se 400 anos, foram 4 séculos na ignorância. Hoje é muito fácil as pessoas dizerem: eu amo Jesus, eu sigo Jesus, eu frequento tal denominação. Mas para que Jesus fosse reconhecido publicamente, levou um período de 400 anos. Jesus Cristo precisava ser reconhecido pelo judaísmo e pelo Império Romano em vida física. Vejamos as palavras de Jesus em João 6:28. Jesus pediu para crer nele, para acreditar nele, e não que o matasse. E em Mateus 4:17 orientou o arrependimento e afirmou que o reino dos céus havia chegado. Vejamos aqui uma outra evidência. Em Mateus 21, 43 e 46, que Jesus originalmente não veio para ser crucificado. Jesus disse estas palavras em Mateus 21, 43 e 46 a 46. Portanto, eu vos digo que vos será tirado o reino de Deus. Jesus disse que o reino de Deus foi tirado dos judeus, de Israel. E aí Jesus continua: e será dado a um povo que deu seus frutos. Portanto, queridos ouvintes, nós precisamos rapidamente, urgentemente, corrigir
as falhas nas pregações, nas igrejas tanto católica quanto protestantes. Por quê? Porque a lei mais temerosa é a lei de Deus. Na época de Noé, a lei de Deus destruiu. Na época de Sodoma e Gomorra, em 2 Pedro 2,6, a lei de Deus também destruiu Sodoma e Gomorra. E se nós observarmos em toda a história da restauração, a lei de Deus atuou de acordo com as atividades humanas. Atualmente não é diferente. Hoje 400 cristãos são assassinados diariamente no mundo. 400 cristãos. Isto corresponde a 10 vezes maior do que a guerra do Iraque dos últimos 11 anos. Isto é uma verdadeira tragédia humanitária e centralizada no cristianismo. Vejamos outras evidências em João capítulo 1, versículo 11, que Jesus não veio para ser crucificado originalmente. Jesus disse: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Vejamos em João capítulo 6, versículo 70 e versículo 71. Jesus é abandonado por muitos discípulos. Até mesmo os discípulos de Jesus abandonaram Jesus. Jesus disse: não vos escolhi a vós os 12? Contudo, um de vós é o diabo. Jesus disse que um dos 12 era Satanás. E Jesus referia-se a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era ele o que havia de entregar, sendo um dos 12. Se Jesus chamou Judas Iscariotes de Satanás, porque Judas iria entregá-lo para ser crucificado, então a crucificação não foi a vontade de Deus, foi a vontade de Satanás. E não sou eu que estou falando isto. Isto está escrito na sua Bíblia Sagrada. Isto está evidente. São palavras de Jesus, não sou eu que estou falando. Eu simplesmente estou mencionando o capítulo e os versículos que estão contidos na sua Bíblia Sagrada. Queridos ouvintes, em Mateus 27, 46, Jesus disse a Deus: cerca da hora 9 bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Se a morte na cruz fosse a vontade de Deus, originalmente se fosse a vontade de Deus, por que Jesus sentiu-se abandonado? Jesus era o Filho de Deus. Se a cruz fosse a vontade de Deus, se originalmente a cruz fosse a vontade de Deus, Jesus não morreria uma vez só para salvar a humanidade. Certamente Jesus morreria incontáveis de vezes para fazer a vontade do Pai. Em Isaías 9, 6, 7 diz: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Isaías profetizou desde agora e para sempre. Jesus seria maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno. Jesus veio para ser o Pai eterno da humanidade e não para ser crucificado. Em Miqueias 5:2, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui em Miqueias 5:2, a Bíblia Sagrada evidencia que Jesus veio para reinar em Israel, desde os tempos antigos até os dias da eternidade. Então, a Bíblia Sagrada, aqui em Miqueias 5:2, diz que Jesus veio para reinar e não para ser crucificado. Em Lucas 19:43, Jesus deu um forte julgamento aos judeus.
Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, porque não conheceste o tempo da tua visitação. Jesus deixou bem claro que os judeus não compreendeu Jesus, não conheceu o tempo em que eles estavam vivendo, diante do Messias, diante de Jesus. Vejamos aqui em João capítulo 19, versículos 12 a 16. Disse Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes, os principais líderes religiosos: não temos rei senão César. Então lhe o entregou Jesus para ser crucificado. Os principais líderes religiosos daquela época, eles negaram Jesus, o Filho de Deus, e disse que o rei deles não era Jesus, mas um homem decaído, César. Jesus não foi reconhecido nem mesmo pelos líderes religiosos. Vejamos em Mateus 27, 18 a 22. Os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram as multidões a que pedissem Barrabás e fizessem morrer Jesus. E todos disseram: seja crucificado. Os principais líderes religiosos incitaram o ódio nas multidões. Caifás, o maior líder religioso da época, ele incitou a descrença, o ódio no coração também da sua delegação de sacerdotes, e consequentemente todos foram contra Jesus Cristo. Jesus Cristo não teve uma única oportunidade de defesa. Eles atropelaram a lei de Moisés, que seguiam com precisão. Até mesmo as leis de Moisés, que eles consideravam absolutas, eles a negaram. Vejamos em Mateus 27, 23, versículos 23 a 26. Eles clamaram ainda mais: seja crucificado. E todo o povo respondeu: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então lhes entregou, então soltou Barrabás, mas a Jesus mandou açoitar e o entregou para ser crucificado. Caifás era o mais temível ladrão, criminoso da época, estava preso. Caifás, os maiores líderes religiosos, mandaram libertar um criminoso e mandaram matar o Filho de Deus. Em João capítulo 3, versículo 16 e 19 diz o seguinte: e o julgamento é este: a luz veio ao mundo. A luz, quem é a luz? É Jesus. E os homens amaram antes as trevas que a luz. Então aqui diz que os homens amaram mais Satanás do que o próprio Jesus, porque as suas obras eram más. Caríssimos ouvintes desta rádio, caríssimos e preciosos irmãos e irmãs, pastores, o povo de Taiobeiras, todas essas palavras estão contidas na sua Bíblia Sagrada. Em Lucas 23, 33 a 37 diz o seguinte: Pai, perdoa-lhes. Se Jesus pediu para perdoar, é porque eles fizeram algo de errado e não a vontade de Deus. Porque se estivesse fazendo a vontade de Deus, Jesus teria dito para Deus abençoar. Ô Kaori, e as igrejas falam o contrário disso aí que você está falando? Falam o contrário. Falam o contrário, né? Falam o contrário, porque diz que Jesus veio absolutamente para ser crucificado. E a crucificação, senhor Adelmo, é uma providência secundária e não a providência primária. A providência primária era Jesus fazer a cerimônia do enxerto substancial. Como Jesus disse: eu sou a videira e vós sois o ramos. Todo aquele que permanecer em mim não morrerá, terá vida.
E também Jesus disse em João 6,53: quem não comer da minha carne e do meu sangue e beber do meu sangue, não tereis vida. Jesus diz que o corpo físico dele era determinante para libertar a humanidade de Satanás. E o que o povo fizeram? Os líderes fizeram: mataram o corpo físico de Jesus, que continha a linhagem de Deus, para ser enxertada na humanidade decaída. Trabalho providencial de Deus. De Adão a Abraão foram 2000 anos. De Abraão a Jesus mais 2000 anos. E neste período de 2000 anos, de Abraão a Jesus, Deus enviou 16 profetas, 12 profetas menores e 4 profetas maiores. Com qual finalidade de Deus mandar esses profetas? Foi com a finalidade de conscientizar o povo, de preparar o povo espiritualmente. Esta era a finalidade de Deus enviar 16 profetas, 12 profetas menores e 4 profetas maiores, para elevar a consciência do povo, elevar o entendimento do povo, prepará-los para Jesus Cristo, prepará-los para receberem Jesus o Messias e não para crucificar. Portanto, a missão dos profetas é preparar o povo para o Messias. Foram 2000 anos de sofrimento e esperança para o povo judeu receber o Messias. Foram 2000 anos de sofrimento, porque o povo precisava da salvação, porque o povo precisava se redimir do pecado original. Mas Satanás cegou o entendimento do povo, Satanás cegou o entendimento dos líderes do judaísmo, e assim mataram Jesus. Por isso Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus pediu para o povo crer nele, acreditar nele. Por quê? Porque a responsabilidade do povo era determinante. Por que era determinante? Porque existe a lei da responsabilidade, o qual Deus não interfere. A responsabilidade do ser humano, dos judeus daquela época, era acreditar em Jesus. E Jesus deixou bem claro que ele não veio para ser crucificado. Vejamos em João 10, 37 e 38. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço, embora não me creais a mim, crede nas obras, para que entendais e saibais que o Pai está em mim, eu estou no Pai. E Mateus 12, 24, os fariseus, ouvindo isso, disseram: ele não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus pregou a boa nova do Evangelho, os líderes do judaísmo e o povo não acreditaram em Jesus. Jesus procurou reverter a descrença do povo fazendo as obras, e mesmo assim o povo continuou desacreditando e continuou perseguindo terrivelmente o Messias, o Filho de Deus, o enviado para estabelecer aqui na terra o reino dos céus. Mateus 21, 42, 46. Portanto eu vos digo que vos será tirado o reino de Deus e será dado a um povo que deu seus frutos. Jesus deixou bem evidente que o reino dos céus seria tirado de Israel. Quando Jesus foi crucificado, Israel declinou, o Império Romano teve a sua queda e Israel está em guerra desde a crucificação de Jesus. Como pode ser a Terra Santa? O próprio Jesus disse que não seria mais a Terra Santa, Israel. Está aqui em Mateus 21, 42 a 46. O reino dos céus vos será tirado. Gente, preciosos pastores que estão aqui neste momento, nos ouvindo, por favor, pelo amor a Jesus, em obediência às palavras de Jesus, vamos
vamos juntos corrigir essa terrível falha que existe hoje nas igrejas, porque pelo contrário, senhores pastores, a mão de Deus, a lei de Deus, pesará ainda mais sobre a humanidade, como pesou no dilúvio, como pesou em Sodoma e Gomorra, como está pesando hoje 400 cristãos sendo assassinados diariamente. Cerca de 120 a 150 mil cristãos são assassinados todos os meses. Todos os meses. Em 30 dias, cerca de 150 mil cristãos são assassinados. Gente, isto é terrível, nós precisamos corrigir isto. Em João 5,39 diz: não quereis vir a mim para terdes vida, não tendes em vós o amor de Deus, e não me recebeis. Jesus deixou bem claro que ele não foi recebido pelo povo judeu. Em João 5,39 e 44, para que nós possamos abraçar Jesus, para que nós possamos amar o Senhor Jesus, primeiro nós precisamos ser obedientes às suas palavras. Na época dos judeus, a desobediência à palavra de Jesus trouxe uma grande tragédia ao povo judeu. Logo nós vamos evidenciar aqui aos senhores o que aconteceu com os judeus. Veja o terrível julgamento que Jesus deu aos líderes do judaísmo e ao povo, em Mateus 23, 19 e 24. Queridos ouvintes, ouçam com atenção estas palavras de Jesus. Jesus disse: cegos, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, guias cegos, que coais um mosquito e engoles um camelo. Se o povo judeu, os líderes do judaísmo, tivessem assumindo responsabilidade com Jesus, haveria algum motivo de Jesus proferir tamanho julgamento, utilizando essas palavras tão duras? Em Mateus 23, 25 e 29, Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, fariseu cego, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Jesus repetia constantemente estas mesmas palavras. E Jesus disse, em 29, por dentro estáis cheio de hipocrisia e de iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade procede de Satanás. Jesus disse que por dentro estava com elementos de Satanás e não com elementos de Deus. E aí Jesus finaliza: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Em Mateus 23, 30 e 35, Jesus novamente dá um terrível julgamento aos líderes do judaísmo e ao povo. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? São palavras de Jesus, queridos ouvintes, queridos pastores. Em Mateus 23, 36 a 39, Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e não o quiseste. O próprio Jesus disse que ele foi rejeitado, que Jerusalém, a cidade preparada por Deus, não o aceitou, não cumpriu responsabilidade. Gente, a crucificação de Jesus foi uma providência secundária. Um ouvinte falou assim: Adel, mas ele está esquecendo do livro de Isaías que fala da crucificação de Jesus. Eu já mencionei, Adelmo, esta passagem agora há pouco. Em Isaías 53, Isaías profetizou que Jesus seria o rei do sofrimento. Portanto, em Isaías capítulo 60,
versículo de 1 a 12, querido ouvinte, obrigado aí pela sua Franciele. Franciele, obrigado pela sua participação. Você pode pegar aí em Isaías 60, capítulo 1 até o versículo de 1 a 12, tá? Isaías disse que Jesus seria maravilhoso conselheiro, entende? O príncipe da paz, o Pai eterno, né? E Jesus veio para ser o rei dos judeus. Para que Jesus fosse o rei dos judeus, o Pai eterno, Jesus precisava de ter um povo. Até mesmo os discípulos de Jesus o abandonaram. Se você ler a Bíblia Sagrada, você ler a história, além da morte de Jesus e de João Batista, que foi degolado, todos os discípulos de Jesus também foram assassinados, incluindo Paulo. Ele também foi decapitado. Nós vemos as evidências na história de que a bênção de Deus é quando o povo assume responsabilidade. O julgamento de Deus vem quando o povo não assume responsabilidade. Portanto, o que aconteceu com os discípulos de Jesus, com os judeus durante os últimos 2000 anos, não foi bênção, foi julgamento. Se foi julgamento, é porque o povo não fez a coisa certa, fez a vontade de Satanás. Acredito, Franciele, que você já deva ter iniciado este programa já no decorrer dele, mas por favor me acompanhe até o final deste programa. Vejamos aqui em Lucas 22:3, a traição de Judas. Entrou então Satanás em Judas, em Lucas 22:3. Aqui a Bíblia Sagrada diz que Satanás entrou em Judas, e não foi Deus que entrou em Judas. Porque se fosse a vontade de Deus a crucificação, aqui em Lucas 22:3 dizia que Deus havia entrado em Judas. Mas a Bíblia Sagrada diz que foi Satanás que entrou em Judas. Judas entregou Jesus para ser crucificado. Portanto, Judas Iscariotes, ele foi um instrumento de Satanás e não foi um instrumento de Deus. Vejamos aqui Mateus 26:24. Jesus dá o julgamento. Ai daquele por quem o Filho do Homem é traído! Bom seria para esse homem, Judas, se não houvera nascido. E Mateus 27:5-8. E tendo Judas atirado para dentro do santuário as moedas de prata da traição, retirou-se e foi enforcar-se. Os principais sacerdotes, pois, tomaram as moedas de prata e disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Os sacerdotes, eles estavam tão dominados por Satanás, que eles continuaram as suas vidas achando que tinham feito a coisa mais certa do mundo. E depois veio o terrível julgamento, ano após ano, nesses últimos 2000 anos de história de Jesus até os dias atuais. Vejamos o mandamento de Deus em Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Deus deu esse mandamento para educar o povo judeu. E esse mandamento dizia o seguinte: não matarás. Onde foi revogado na Bíblia Sagrada este mandamento de Deus? Na lei penal, no artigo 1º do Código Penal, diz assim: não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia combinação legal. Jesus não teve uma única oportunidade de defesa. Se a gente pegar aqui em Êxodo 23:7, diz: não matarás. Deuteronômio 5:17, não matarás. Mateus 5:21, não matarás. Mateus 19:18, não matarás. Marcos 10:19, não matarás. Lucas 18:20, não matarás. Romanos 13:9, não matarás. Tiago 2:11 também diz: não matarás. E os líderes do judaísmo e o povo mataram Jesus, o Filho de Deus. Por esta razão, senhores ouvintes, queridos pastores, originalmente Jesus não veio para morrer na cruz. Jesus veio para realizar o reino dos céus com a responsabilidade humana. Ô Paulo Caouro, nós temos pouco tempo, faltam 9 minutos. Eu queria que você falasse, só a parte final, que não vai dar tempo, porque o assunto é longo, tá, sobre que você falou que já voltou já
o Messias, que a igreja evangélica fala que tem a volta do Messias. Certo. E você fala que já houve, que já chegou, essa pessoa já esteve aqui no nosso planeta. Fala para nós essa parte que o povo está querendo saber. É isso aí que mais chamou a atenção. É muito importante, é muito longo, né, a sua palestra. Certo. Eu gostaria que você só falasse, Paulo Caoro, quem é o Paulo Caoro, o seu trabalho que é desenvolvido. Seja um pouco rápido, nosso tempo é curto, mas fala como que você faz o seu trabalho e há quantos anos você estuda a Bíblia. Tá. Adelmo, obrigado aí pela oportunidade, obrigado, caríssimos ouvintes. Eu já estou nesta caminhada de missionário, palestrante, conferencista há 26 anos. E eu fui pastor, fui vice-presidente da associação na sede continental de Pinheiros. E atualmente nós estamos fazendo, nos 26 anos eu fui voluntário, né? O voluntário, todos sabem, não recebem salário, então a gente tem que fazer as duas coisas. A gente tem que fazer o trabalho de missionário e depois tem que correr atrás das contas para pagar, né? Mas eu não poderia deixar de maneira alguma de compartilhar esta extraordinária revelação que já está em quase 200 países, está mudando substancialmente a vida das pessoas, das famílias, né? E eu não poderia deixar de compartilhar esta extraordinária revelação para vocês, tá? E como o nosso tempo aqui é curto, eu gostaria de apresentar aqui algumas passagens do Apocalipse, bem objetivo. Aqui em Apocalipse 7, versículo de 1 a 8, o próprio Jesus profetizou que o retorno de Cristo seria das bandas do sol nascente. As bandas do sol nascente, quando vem à nossa mente, nós temos 3 nações. Nós temos a China, a Coreia e o Japão. A China não pode ser porque é um país comunista. O Japão também não pode ser porque é um país politeísta. E na época do retorno do Messias, que deveria acontecer de 1917 a 1930, de acordo com a decodificação bíblica, nesta época o Japão também não tinha nenhum fundamento cristão. E Deus não manda o Cristo onde não existe fundamento cristão. Portanto, dentre as 3 nações, a nação escolhida é a Coreia, porque a Coreia é uma religião, é uma nação multirreligiosa, onde há um gigantesco fundamento cristão. Então, para ser bem breve, em Apocalipse 22:14, Jesus disse assim: bem-aventurados que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. O Cordeiro do Apocalipse, Jesus está profetizando que é o segundo advento. E Jesus disse: bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes. As vestes do nosso espírito é o nosso corpo. Então Jesus disse que o nosso corpo físico precisa ser lavado. Significa que o pecado original precisa ser removido. Aí vocês me perguntam, mas aonde existe a evidência de que o pecado ainda está no corpo? Veja lá, pastores e caríssimos ouvintes, Romanos capítulo 7, versículo 22 a 25, Paulo disse assim: pelo meu espírito estou sujeito à lei de Deus, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, pelo meu corpo, pelos meus membros, eu estou sujeito à lei do pecado. O que é a lei do pecado? É a lei de Satanás. O apóstolo Paulo disse que o pecado original ainda está inerente na humanidade, gente. E também lá em Romanos 8:19 diz: o nosso corpo físico aguarda a redenção. Por isso Jesus disse que a segunda vinda seria necessária. Se Jesus não tivesse sido crucificado, a segunda vinda não mais seria necessária. O Novo Testamento, não seria mais necessário, a Bíblia Sagrada não seria mais necessário. As igrejas não seriam mais necessárias, não precisaria mais de pastores nem padres. Por quê? Porque a humanidade estaria vivendo o reino dos céus, estaria vivendo em comunhão com Deus, 24 horas por dia. O termo religião em latim significa religar aquilo que foi desligado com a queda. Com a queda de Adão e Eva ocorreu uma ruptura entre Deus e os homens. E Deus então instituiu a religião para religar o homem a Deus através do entendimento da palavra. E Jesus veio para cumprir a palavra, Jesus veio para cumprir o ideal de Deus. Hoje nós temos muitas religiões, porque o pecado original ainda está inerente na humanidade e a finalidade das religiões é preparar o povo. Vejamos aqui em Apocalipse 12:5,
Esta é uma profecia de Jesus. Jesus disse: e a mulher deu à luz um filho, um varão. Quem é esse filho, um varão, que há de reger todas as nações com a palavra de Deus? É o Senhor do segundo advento. E também Jesus disse em Apocalipse 10:11: importa que profetizes outra vez, porque Jesus não pôde falar tudo. Em João 16:12, Jesus disse: eu ainda tenho muito que vos dizer. Então Jesus não falou tudo. E o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 13:9 e 10: em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte será destruído. Essas são as palavras do apóstolo Paulo. Ele disse que o que é em parte, a Bíblia Sagrada, Jesus não falou tudo, Jesus falou só em parte. Em Apocalipse 7:2-4, Jesus disse que o Cristo viria do Oriente. No Apocalipse 5:5, Jesus profetizou que o segundo advento deveria abrir o livro e romper os 7 selos. Deveria completar aquilo que Jesus não falou tudo. No Apocalipse 2:17, Jesus profetizou que daria uma pedra branca. Pedra significa Cristo, que Jesus daria o Cristo, e no Cristo e na pedra um novo nome. Está aqui em Apocalipse 2:17, que o Cristo do segundo advento teria um novo nome. E aqui também no Apocalipse 3:12, Jesus disse que o Cristo teria um novo nome. Se é um novo nome, é uma outra pessoa que vem para completar a missão de Jesus. Queridos ouvintes, Cauro, para finalizar aqui o nosso... Ô Cauro, rapidinho aqui, ó, um irmão Elísio ligou aqui no programa e falou o seguinte, que em Mateus 24:36 fala que nem os anjos do céu sabem quando será a volta de Jesus. Exatamente, em Apocalipse 3:3 Jesus também profetizou que ele viria como ladrão, né? Em Daniel 7:13, no Antigo Testamento, 700 anos antes da vinda de Jesus, o profeta Daniel disse que ele viria com as nuvens e não das nuvens. E Miqueias diz que ele nasceria na terra. As duas se cumpriram. Daniel cumpriu simbolicamente e Miqueias cumpriu literalmente. Uma última pergunta, a gente está encerrando. Ele não esclareceu minha dúvida. Se Jesus não veio ao mundo para ser morto, como ele explica a questão da ressurreição? O livro de Isaías fala que ele ia ser levado como uma ovelha a um matadouro sem reclamar. Exatamente, nós já explicamos isso aí. Existem duas profecias antagônicas no livro de Isaías. 53 diz que Jesus seria o rei do sofrimento, e Isaías 60, de 1 a 12, seria o rei dos reis. Portanto, seria o rei do sofrimento se o povo não assumisse responsabilidade. Isaías 60, se o povo assumisse responsabilidade. A conclusão desta matéria é revelar aos ouvintes que a segunda vinda de Cristo já aconteceu. Foi no dia 6 de janeiro de 1920. Maiores informações, caríssimos ouvintes, visitem nosso site www.cosmopublicações.com.br. Assim chegamos ao final do tempo valioso que nos foi concedido e encerro agradecendo sua preciosa atenção aos preciosos pastores e ao precioso povo de Itaiubeira. Um muitíssimo obrigado e até a próxima oportunidade. Obrigado, Adelmo. Obrigado à equipe desta rádio.